Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal, me chamo Vladimir Lima, eu sou investidor Skin the Game e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui sobre a crise mundial de 2020. Essa crise já está sendo esperada por muitos economistas, tá? Tem dois deles que eu admiro muito e sigo o canal deles, sigo o ensinamento deles, estudei pra caramba para poder estar passando esse ensinamento para vocês. Foi assistindo aos vídeos deles que eu fiz também um mini curso gratuito sobre a crise mundial de 2020, onde você vai aprender mais sobre coisas, né, que são básicas. Você tem que saber por que se geram os ciclos, qual a importância do crédito na economia, como que funciona a taxa de juros, o que é o afrouxamento monetário. Tudo isso é muito importante você saber para você entender o porquê que realmente está por vir uma crise aí. E nesse vídeo eu vou resumir um pouquinho, tá, sobre o que eles falaram sobre essa crise e vai ter também um trechinho das palavras do próprio Fernando Rocho e do próprio Fernando Urich, para vocês verem também o que eles estão falando dessa crise aí, beleza? Se você estiver aí no YouTube, não se esquece de inscrever aí no canal, deixar o seu comentário e fazer o mini curso sobre a crise mundial que vai estar na descrição desse vídeo. Se você já estiver assistindo aí de dentro do curso, então continua, que depois tem mais 2 vídeos ali extras só para quem está fazendo o cursinho, beleza? Continua que tem muita coisa interessante aí para a gente aprender. Bom, vamos lá, vamos começar aqui o debate. Primeiramente eu vou mostrar para vocês um trechinho do Luiz Fernando Rocho, tá, em uma entrevista que ele deu, explicando por que ele acha que essa crise vai vir nos próximos 10 meses. Algumas informações importantes ali, são uns 3 minutinhos de vídeo só. Assiste aí que depois eu vou explicar aqui algumas coisas que ele disse nesse vídeo, beleza? Roda aí. Mas a EZTEC também talvez... A Grendene dependeria de uma crise. Você pode falar para ela ter uma grande valorização. Ela é a mais defensiva aí da carteira. Por isso que é bom ter o conjuntinho ali, que nem um time, né? Sim. Que nem a banda, cada um faz um pedaço ali da coisa. Mas eu acho que todas elas têm sim capacidade, porque antes de uma crise vem uma euforia. Sempre vem uma euforia. Tá. E é o final de um movimento e ele é acelerado. Mas você tá vendo uma euforia agora? Tá começando uma euforia. Tá. Mas você diz Brasil ou você diz... Global. A Bolsa Americana cresce há 10 anos. É. A gente bate recordes atrás de recordes lá de pontos do S&P. Isso que eu ia falar. Todo dia é um recorde novo. Isso é euforia. Você fica... Porque nunca aconteceu isso no S&P, né? A primeira 2007, 2008, E tá todo 2000. mundo... Então sempre antes de uma crise, juros negativos. Você fica analisando graficamente também? Eu faço um conjunto, eu topo. faço um conjunto de análise. Mas o fato é que de todo o checklist de uma possível crise, a gente, tipo, de 10 itens, 9 já batem. Então, a gente está muito próximo de um grande colapso, sim. Na sua opinião, nos próximos 10 meses? Por que 10? Porque nas últimas... A gente não tem histórico. Tá. Né? Mas se a gente pegar as últimas 6 crises, porque você fazer estatística, você precisa de uma amostragem de 1000 números. Mas a gente teve 8 grandes crises nos últimos 70 anos. Não é estatística. De 29 até aqui. É uma observação. Tá. Observando, todas as vezes que o tal dos juros ficou negativo, entre 12 a 14 meses depois, você teve o primeiro mês da recessão. Tá. E alguns meses antes da recessão, o mercado já colapsa, já cai. Então, como já faz uns 2, 3 meses que a gente está com juros negativos, a minha expectativa é que a gente tenha um colapso talvez nos próximos 10 meses. Só que muita gente está de olho nisso. E não tem colapso quando todo mundo está achando que vai ter. Então o público esquece, as pessoas esquecem, o otimismo, a capa do jornal. Normalmente quando sai na capa de uma revista não especializada, então o Guia Noivas, entendeu? Tá lá, bolsa é o melhor negócio do mundo. Que é a história do engraxate do taxista, quando todo mundo começa a falar de um negócio, corre porque vai dar Principalmente cagada. os não especializados e tal. A gente viu isso nas criptomoedas, nos bitcoins. Vimos. Então, tá começando a acontecer tudo isso. Então, se tiver euforia, se tiver sua carteira de ações, fique feliz, mas não se acha um gênio. Aproveita e descasca um pouquinho, vende um pouquinho. É o bull market, e pode ser sim o final de uma grande alta, a gente não sabe, a crise quando vem de uma hora para outra, e os 70% do seu dinheiro em caixa, no investimento conservador, vai te deixar feliz com a crise. Ou pelo menos não triste, né? Uma crise é uma coisa ruim, as pessoas sofrem e tudo mais. Mas se vier uma crise, você vai falar, opa, maior parte do meu caixa, meu dinheiro está em caixa e eu vou poder comprar barato. Porque essas mesmas empresas que hoje custam 10, custarão 3. Então, é isso.
Bom, como o Fernando Rocho falou ali, né, quando os juros começam a ficar negativo, historicamente, né, as outras crises, em torno de 10 a 14 meses, começa a recessão. E você viu ele falando que na verdade é um colapso, né, não é uma recessão. Colapso, talvez, no caso é uma desalavancagem, tá? É o que aconteceu tanto em 2000 quanto em 2008. O colapso é uma recessão vinda de uma forte queda que dura aí 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos, né? Mas na verdade isso é uma desalavancagem, porque quando o mercado se alavanca muito, sobe muito, é natural que isso ocorra. E segundo ele lá do checklist dele, né, de 10 coisas, 9 já deu. Você viu que é ele que tá falando, né? Não sou eu não. E uma das coisas, um dos indicadores é o juros negativo. Como a gente aprendeu, para impulsionar uma economia, uma das formas, né, é você abaixar os juros. Então você vai abaixando para poder estimular a economia, igual a gente aprendeu naquele episódiozinho lá que eu fiz para vocês, beleza? Só que os juros ele só vem até zero, né? E como ele disse, os juros está em negativo. Mas na verdade, o que acontece? É o juros real negativo. Porque vamos supor que você tenha um juros nominal de 3% e a inflação de 2%, então o juros real está sendo de 1%, entendeu? O juros real é descontado a inflação. Mas se você tem um juros nominal de 3% e inflação de 3,5%, então o juros real ele está negativo, sacou? Em muitos países do mundo, o juro nominal ainda não está negativo. Na verdade, pouco está com juros nominal negativo, tá? Mas uma grande maioria dos países, principalmente as grandes economias, já está com juros real negativo, que é o caso dos Estados Unidos. Vamos olhar aqui agora no computador uma tabelinha com as taxas de juros reais dos 40 maiores países do mundo. Olha aqui, ó, ranking de juros reais. A Argentina está com juros de 10%, juros real. E olha o Brasil, a 8ª posição. Você vê que os países aqui, ó, os mais pobres e em desenvolvimento, são onde tem os juros reais maiores. Por quê? Porque a intenção é justamente levar fluxo financeiro para lá. Você vê a Argentina, ó, tá pagando 10% juros real, tá? Já descontada a inflação. Para quem emprestar dinheiro para a Argentina, para quem colocar lá, para quem investir lá, entendeu? Por quê? Porque até então é o país mais ferrado aqui, né? Agora, quando a gente olha para cá, ó, Coreia do Sul, Canadá, cadê Estados Unidos? Olha aqui, ó, Estados Unidos tá 0,71 negativo, Austrália, aqui, ó, só país de primeiro mundo, mano. Olha o Reino Unido, menos 2,4% de juros negativo. Eu acho que quando o Rocho falou aquilo que quando os juros começam a ficar negativo, na verdade ele estava se referindo aos Estados Unidos, porque ao longo do mundo o juro já está negativo há alguns anos. Só que nos Estados Unidos isso realmente começou agora. E o que acontece? Os Estados Unidos ele representa metade do mercado financeiro mundial. Então, basicamente, o movimento é o quê? É as economias irem caindo e os Estados Unidos ficando lá. Os Estados Unidos é como se fosse a última ponta, sabe? Então, estão dando o último impulso na última economia, vamos dizer assim, a última que faltava, sabe? Então, os juros foi ficando negativo em tudo que é lugar e, pum, respingou nos Estados Unidos. Então, é o último, mano. Não tem outro país, entendeu? Pra ficar mais negativo, entendeu? Então, não tem, mano. Então, eu acho que ele quis se referir a isso, tá? Então, segundo ele, né, segundo as observações que eles tiveram nas outras crises, está para vir o colapso aí, beleza? Esse é um dos indicadores importantíssimos e que já está acontecendo. Bom, agora acontece o seguinte, é que nas outras crises mundiais não existia, pelo menos não nessa intensidade, tá? Um afrouxamento quantitativo tão grande quanto está ocorrendo na história mundial. E é isso que está preocupando muitos economistas, e quem fala muito nisso e se especializou muito nisso é o Fernando Urit. O que acontece? Como a gente viu, a gente já aprendeu, o afrouxamento monetário é os bancos centrais criando dinheiro, tá? Imprimindo dinheiro. Imprimindo, que eu digo, não é papel moeda não. Atualmente eles fazem através de créditos nas contas digitais dos bancos. Porque os bancos normais, eles têm uma conta, né, no Banco Central de cada país. Então, para o Banco Central criar dinheiro, hoje está mais fácil ainda. É só ele criar lá dígitos financeiros, ter o controle de tudo, obviamente, e ele já criou dinheiro.
Como a gente viu também na crise de 2008, esse dinheiro foi criado, transformado em títulos do governo americano e trocado com as hipotecas dos bancos. Só que isso aconteceu nos Estados Unidos. Lembra que ele é a última ponta de tudo que vai acontecendo? Por quê? Porque no Japão ele está sendo a ponta mais extrema, entendeu? O Japão ele começou o quantitative easy dele lá em 2001. Então isso é negócio de criar dinheiro para comprar título, para comprar coisas, né, do mercado financeiro. No Japão isso já acontece há muito tempo e lá é o mais extremo. Lá o Banco do Japão ele é dono de vários ETFs, de vários fundos imobiliários, de dívidas de empresas, de várias coisas, tudo nesse sistema de quantitative easing, que é a mesma coisa que afrouxamento monetário, de injeção de liquidez. Existem vários nomes para esse fenômeno, né, de criação de dinheiro pelos bancos centrais e injeção nas suas economias. Só que o que acontece? Isso está no Japão, está na Europa toda, acontecendo em vários níveis, e os Estados Unidos, como está ainda a última ponta, né, o negócio não está tão grotesco. Mas agora a gente vai assistir um vídeo aqui rapidinho do Fernando Urit, que ele vai explicar, tá, qual é a visão dele para essa próxima década sobre esse fenômeno de quantitative easing. Eu quero que vocês vejam o vídeo dele para vocês verem o que ele está falando, para você ver o quão grotesco está o lance de criação de dinheiro nesse nosso planeta Terra. Roda aí. A segunda tendência que eu vejo e que também já começou nos últimos anos, mas se intensificou muito, é uma maior variedade de ativos que serão monetizados pelos bancos centrais. O que eu quero dizer com isso? Que os bancos centrais vão começar a comprar muito mais tipos de ativos. Não apenas títulos de dívida soberana, como foi historicamente, mas até outros ativos. Porque se a gente olhar o que aconteceu lá de 2008 em diante, vejamos só, né? O Banco Central americano era só título do governo americano, só os treasuries e nada mais, e só de curto prazo. A partir de 2008, não apenas começou a alongar os títulos que ele comprava, ou entrar na curva longa, na ponta longa da curva, comprando títulos de até 30 anos do governo americano, mas também começou a comprar hipotecas de famílias americanas. Isso era um negócio completamente insano. Se alguém propusesse isso alguns anos antes, o cara teria sido internado, podem ter certeza disso. Mas foi lá, o Fed começou a comprar hipotecas de famílias americanas. Se a gente olhar o Banco Central do Japão, o Bank of Japan, ele compra título do governo japonês há muito tempo, mas nos últimos anos começou a entrar em dívida corporativa, então bônus corporativos, começou a comprar fundos imobiliários, os chamados Real Estate Investment Trusts, os REITs, o FII lá fora do Brasil é o chamado REIT, é o FII deles. Começou a comprar os ETFs também, Exchange Traded Funds, então são os fundos negociados em bolsa. E para se ter uma ideia, né, eu não sei como está a estatística agora, mas quando eu fiz a palestra lá em maio de 2019, estava em cerca de 75% de todos os ETFs emitidos no Japão. O Banco Central do Japão detinha 70% do mercado de ETF. É uma loucura. E se a gente olhar lá para voltar para a Europa agora, o que aconteceu com o Banco Central Europeu, dívida soberana de vários países, inclusive países da periferia, que não tinham uma qualidade de, digamos, uma classificação de risco tão boa, Espanha, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, e também começou a entrar em títulos soberanos, aliás, títulos corporativos. Começou a comprar dívida da Ambev, da Siemens, da Toyota, das montadoras alemãs, BMW, Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler, assim, impressionante. Então entrou também em bônus corporativos. E se a gente olhar o Banco Central da Suíça, esse foi o mais assim, incrível de todos. A Suíça, que historicamente foi o Banco Central da Suíça, que historicamente tinha uma moeda sempre segura, era um porto, um refúgio para vários investidores, de manutenção e preservação de poder de compra, o franco suíço, uma moeda forte, mas o Banco Central da Suíça, para evitar uma forte apreciação do franco, começou a expandir bastante o seu balanço. Se a gente olhar o balanço do Banco Central da Suíça, é impressionante. De 2008 para cá, cresceu quase 8 vezes. É incrível. E o que ele comprou? Absolutamente tudo. Como a Suíça é um país muito pequeno e a dívida soberana da Suíça também é muito pequena, ele tem que monetizar outras coisas. E o que ele acabou monetizando?
injetar liquidez para comprar no sistema, para comprar no mercado, de tudo. Ele compra índice de ação americano, o Banco Nacional da Suíça, que é o Banco Central de lá, é um dos maiores acionistas da Apple, para vocês terem uma ideia. Então está comprando tudo que é ação, já tem mais de 80 bilhões de dólares, só o seu portfólio de ações. E também comprou bônus corporativos, também comprou dívida soberana de tudo que é país. Então esse é o Banco Central da Suíça, que é um banco central pequeno. E aí, essa tendência que a gente viu já em alguns países, em alguns bancos centrais, para mim, com certeza, isso vai se intensificar. Porque quanto mais os preços dos ativos ficam esticados e mais descolados do que seriam os fundamentos, mais os bancos centrais vão se encontrar na posição de evitar que uma correção dos mercados acabe afetando demais o preço desses ativos e impactando o balanço de bancos, de instituições financeiras e levando novamente a uma situação de liquidez ou insolvência e até bancarrota generalizada, o que seria o risco sistêmico. Então, quanto mais os bancos centrais avançam, mais eles ficam encurralados e é nesse cenário eles vão se ver obrigados a começar a monetizar outros tipos de ativos, além de dívida soberana. A gente pode ver isso mais no Banco Central Europeu e provavelmente a gente pode acabar vendo isso também no Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano. Anotem aí essa previsão para a próxima década. Bom, como vocês puderam ver aí, tá? Não é mentira, eu também fiquei abismado com isso. Talvez seja a primeira vez que você esteja lidando com a situação, mano. Eu não acreditava. Quando o próprio Fernando Urit dizia que os bancos centrais criavam dinheiro e compravam ações, compravam essas coisas, eu falei, caraca, mano, que isso? Como assim? Tão simples assim? Parece simples, mas na verdade não é. É bem complexo, tá? Mas, cara, é uma doideira que só, mano. Olha o que tá acontecendo. Os caras estão criando dinheiro para inflar, para salvar empresas. Para salvar empresas físicas, para salvar bancos, salvar a economia, mas isso tá inflando. Lembra o que aconteceu nos anos 2000? Aquela inflação, aquela bolha, o negócio aumentando de preço. Viu o que aconteceu em 2008? Um montão de gente vendendo casa, não sei o que, as casas aumentando os preços. E hoje o que está acontecendo? É as bolsas mundiais. A economia como um todo, né, está crescendo artificialmente. Com o quê? Com os bancos centrais salvando as empresas. Pô, o Banco Central é a entidade que cria dinheiro. Ela vai e compra uma dívida de uma empresa, mano. Uma hora isso vai dar merda. Só que se o problema fosse só esse, sabe? Comprar dívida de Ambev, de Volkswagen, essas coisas, tudo bem, mano. Mas o negócio está indo muito além. É aí que entra o lance do colapso das startups. Por quê? O Fernando Urit, ele fala muito do Japão, tá? Do Japão e do SoftBank, que é um banco japonês que se beneficiou muito dessas rodadas de quantitative easing lá no Japão. Então eu vou explicar um pouquinho sobre a história dele, que é o que eu conheço porque eu aprendi com o Fernando Urit. Mas isso que eu vou contar para vocês também está acontecendo em outras partes do mundo, com outros bancos e com outras startups que eu não conheço, beleza? Mas no caso do SoftBank, o que acontece? Cara, é muito dinheiro parado, tá? Sendo ou taxado negativamente ou não rendendo nada. Então esses bancos, eles têm que direcionar esse dinheiro para alguns lugares, mano. O que aconteceu com o SoftBank? Ele criou um negócio chamado um Vision Fund. É o SoftBank Vision Fund 1, que ele tem 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares para investir só em startup. Ele é o maior fundo nesse sentido. O nome disso é Venture Capital. É um fundo que é justamente para investir nessas empresas, principalmente startups. Empresas que estão começando e startups, mas é um fundo de altíssimo risco, tá? E o SoftBank conseguiu 1 bilhão de dólares. Não foi só o SoftBank. O SoftBank foi um dinheiro lá da Arábia Saudita também e mais umas 2 empresas grandonas. Eu não lembro direito a história, tá? Mas são 100 bilhões de dólares. O segundo maior fundo de Venture Cap que existe no mundo, se eu não me engano, tá ou 2 ou 3 bilhões de dólares. E esse tá em 100 bilhões de dólares. Olha que loucura. E esse fundo pegou esse dinheiro e só investindo em muita startup. Vamos dar uma olhada aqui, porque essa é bem famosa. Olha aqui, ó. SoftBank Vision Fund 1. Tá? Então essas aqui são as 82 companhias que esse fundo investe. As principais é Uber, olha aqui, Uber, o WeWork, que o Fernando Urit fala pra caramba também. Tem a Rappi, ó, quem não conhece, essa daqui é brasileira, eu acho. A Log também eu acho que é brasileira. Tem também o Banco Inter, que não tá aqui porque não é o Vision Fund que investe, é o SoftBank mesmo direto.
mas o Banco Inter tá nessa jogada também, enfim. Tem muitas startups com dinheiro criado por bancos centrais, tá? Então esse é o grande X da questão. Com essa loucura do mundo em juros negativos e o afrouxamento quantitativo sendo feito em vários lugares no mundo, criando dinheiro para injetar liquidez nas economias, isso está gerando uma bolha dessas empresas startups. Por quê? Porque são startups, mano. Ninguém sabe se elas vão dar certo, cara. O Uber, inclusive, ele dá prejuízo bilionário, mano. Bilionário. São bilhões de dólares sendo perdidos todos os anos de prejuízo do Uber. E como é que ele se sustenta? Ué, se sustenta emitindo dívida, e quem compra essa dívida? Um banco. É onde que o banco arruma esse dinheiro? Com os bancos centrais imprimindo e fazendo esse esquema aí do quantitative easing, entendeu? Mano, isso está acontecendo no mundo todo em larga escala. Como eu te falei, o Japão e o SoftBank tá metido com essas 88 startups aí. O negócio, até onde eu estudo, não tá tão grotesco assim nos Estados Unidos. Lembra que é a última ponta dessa cadeia toda aí mundial? Mas na Europa também tá acontecendo. Isso tá acontecendo, essa porra aí vai dar merda, entendeu? E é basicamente isso, cara. A crise mundial que tanto se fala, que a gente estudou tudo isso aí para entender sobre o que é, basicamente, resumidamente, é isso daí. É uma grande bolha inflando empresas e startups que ninguém sabe se dá certo, e se um dia começar a falir uma, falir duas ou três que não der certo, o que você acha que pode acontecer? Lembra lá dos anos 2000, quando algumas empresas começaram a falir lá as .com, o que deu? Não deu merda? Todo mundo vendendo na bolsa para tirar o dinheiro antes que respingue? Quando foi lá em 2008, quando teve a bolha imobiliária, tá? Um banco quebrou, as casas ficaram baratas, e aí, não respingou? Não foi o estopim? Sempre tem um estopim, cara, de alguma coisa. Talvez dessa crise de 2020 um estopim seja alguma dessas startups quebrar aí, tá? O Uber vai ser muito difícil, essas gigantescas é muito difícil, mas vai que algumas começam a quebrar. Inclusive o WeWork, olha só, o WeWork, ele tentou abrir o capital dele da bolsa e não conseguiu. Por quê? Porque a galera não acreditou, mano. Os outros bancos não acreditou nele, cara. E tem dinheiro do SoftBank lá no WeWork. O Uber já conseguiu ir além, já foi pra bolsa, o que eu não sei se pode ser um bom sinal ou não. Porque vai começar a dar merda em outras startups, vai que o SoftBank quer tirar o dinheiro dele lá, vai que as outras empresas que tem também quer tirar o dinheiro dele lá, entendeu? Isso faz cair a bolsa toda. Mano, é muita coisa que pode acontecer, ninguém sabe direito o que vai acontecer, tá? Mas a premissa da crise é essa daí. Está havendo uma grande euforia há muito tempo, e os caras estão criando dinheiro do nada e investindo aí nas startups. E é isso. Bom, eu espero que você tenha entendido, tá, o grande dilema. Talvez agora, quando você vê outros vídeos falando dessa crise que era para acontecer em 2019 e agora tá para acontecer em 2020, mas que até pode acontecer em 2021, mano, é isso aí, tá? Não tem tempo, ninguém sabe o certo. Eu espero que realmente você tenha gostado, que eu tenha conseguido explicar a você o tamanho, tá, da dimensão desse problema. Se você estiver vendo esse vídeo aqui de dentro do curso, tá? Logo abaixo tem a palestra do Fernando Urit, que ele vai explicar melhor, com coisas mais teorias, mas você vai conseguir entender ela finalmente. Porque para você entender, você tem que ter um conhecimento, um embasamento sobre tudo isso que eu expliquei nesse cursinho. E depois também tem algumas formas, um vídeo que eu gravei, explicando de como que a gente pode se proteger dessa grande crise, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas é um assunto muito importante, espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.